Graça e paz. Bom estarmos aqui juntos, irmãos, desfrutando dessa porção maravilhosa da mesa do Senhor, desses louvores, dessa presença de Deus aqui conosco. Aliás, a presença de Deus, ela é tudo que nós precisamos, irmão. Se nós temos a presença do Rei, nós temos todas as coisas. E graças a Deus por esse encorajamento que acabamos de receber. Irmão Billy, obrigado pela sua consagração, obrigado por esse encargo de nos chamar à responsabilidade, de nos levar adiante nesse assunto tão importante, que é a mordomia, finança no reino de Deus. Esse é um dos assuntos que realmente nesses últimos tempos precisa ser bem contextualizado, bem falado, a fim de que todos nós, irmãos, tenhamos suficiência ampla nessa entrada do reino, nesse momento que nós tanto aguardamos, que é a vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então esse assunto para nós é muito relevante, é muito importante, para todos, desde os mais novos até os mais experientes. Esse é um assunto que tem levado pessoas a muita dificuldade. Então nós louvamos ao Senhor de coração por termos esse privilégio aqui no Rio de Janeiro, não somente aqui, mas nas igrejas, de nós podermos entrar nas realidades concernentes ao reino. Então eu queria nessa manhã chamar a atenção para esse tempo de comunhão acerca de algumas coisas que precisam ser corrigidas em nossa experiência, em nossa prática, no nosso caminhar. Então, essa correção na deficiência que muitas vezes temos em nossa fé, ela visa, irmãos, nos firmar cada vez mais, nos fundamentar sobre as verdades que nós temos ouvido ao longo dos tempos. E são verdades que têm nos fundamentado nele e têm nos preparado de uma certa forma para aguardarmos essa vinda dele, não de qualquer maneira, mas de uma maneira transformada. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, todo o nosso ser, tocado pelo Senhor, transformado, trabalhado pelo Senhor, a fim de que nós tenhamos realidades em Cristo para esse momento tão sublime e tão glorioso que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E você? Qual é a sua expectativa nesse momento? Qual é a sua expectativa para esse último tempo? A nossa expectativa deve ser a maior possível, porque temos perseverado e temos falado sobre isso já há algum tempo, e nós somos aqueles que certamente, irmão, poderemos vê-lo face a face, poderemos nos encontrar com Ele, e assim, para sempre estarmos com o nosso Senhor. Esse é o nosso anelo. Então oremos, irmãos, um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti esse tempo agora na Tua Palavra, para que esse tempo seja um tempo de proveito em nossa vida. O Senhor sabe a necessidade da Tua igreja, o Senhor conhece os nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor, apresentamos diante de Ti nossos corações. O Senhor conhece a nossa vida, conhece a nossa trajetória. O Senhor sabe os preceitos que há em nossos corações. Por isso, Senhor, nessa manhã, venha com a Tua palavra, que é uma espada afiada. Venha separar aquilo que é da alma do espírito,
Venha penetrar, Senhor, até o ponto de dividir juntas e medulas, porque essa palavra é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Que a sua graça seja abundante sobre cada um de nós, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Então, esse tempo, irmãos, que nós vivemos, é um tempo que nós precisamos atentar a uma trombeta que soa. Nós precisamos atentar para a maneira como nós temos vivido nesse presente século, como nós temos sido encorajados a perseverar nele, a caminhar na fé. Então, usando como uma boa base aquilo que os servos do Senhor tiveram ao longo do tempo, principalmente o apóstolo Paulo, em seu exercício de ministério, servindo as igrejas, a palavra que Paulo trazia para essas igrejas, principalmente a igreja em Éfeso, na Ásia, e a igreja em Tessalônica, na Macedônia. Essas palavras que Paulo trazia, elas vinham de encontro a algumas coisas que ocorriam ali. A princípio, o propósito eterno de Deus, revelado na carta aos Efésios, era destrinchado. Todas as revelações, todas as palavras, todos os mistérios que outrora oculto foram revelados. E esse homem, que anteriormente era um grande perseguidor da igreja, agora se torna um servo fiel e que leva a cabo tudo aquilo que o Senhor ministra ao seu coração. E isso para nós, irmãos, tem grande relevância. Eu quero já abrir alguns textos com os irmãos, para que a gente possa meditar e colher alguns princípios aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa entrada de Paulo e seus cooperadores na Macedônia, ela tem como contexto o guiar do Espírito sobre a vida de Paulo. E ele, como um servo de Deus, enviado por Deus, consciente da vida que ele vivia e agora vive uma vida renovada, uma vida com um propósito ampliado, irmãos. Ele tensionava em ir para a Bitínia, ele tensionava em ir para lugares, mas o Espírito tinha relações íntimas com Paulo, a ponto de Paulo ser restringido, a ponto de querer ir para um lugar, mas não poder, porque o Espírito de Jesus não assim o permitia. Então, nesse contexto, Paulo é chamado numa visão por um varão macedônio, para que passasse a Macedônia e ali ajudasse aos irmãos. E é tão lindo, irmãos, que ali a igreja em Filipos começa de uma maneira tão gloriosa, mas a igreja em Tessalônica começa diante de uma grande perseguição de judeus, diante de uma grande tribulação, e Paulo escreve essa carta para eles, porque não tinha mais oportunidade de estar com eles. Mas graças a Deus, irmãos, as palavras
que o servo do Senhor escrevia eram palavras para ajudá-los, fortalecê-los, animá-los, porque aquelas tribulações nos quais eles começaram a passar, elas se desenvolviam, e a preocupação dele é que eles, de uma certa forma, naufragassem ou regredissem na fé. Irmãos, nós vivemos no limiar do tempo. Nós temos visto quantos sinais, e não somente isso, nós cremos pela palavra que o Senhor brevemente retornará. Quanto a nós, irmãos, seus servos, a igreja, nós precisamos estar preparados para esse momento de tanta glória, mas que não será somente um momento de alegria para muitos, mas será um momento de disciplina para tantos outros. Mas graças a Deus, irmãos, por essas palavras de vida, por essas cartas inspiradas pelo Espírito Santo, e por cada detalhe que nós vamos perceber nesse período agora que teremos de comunhão. Então aqui Paulo diz que a fé dele repercutiu, a fé daqueles irmãos ali em Tessalônica repercutiu pela região. Eles se tornaram um testemunho verdadeiro. Talvez muitos de nós entrem por essa porta de salvação. Talvez muitos de nós ouçam um evangelho, talvez que nos agrade a princípio, e realmente a pessoa de Jesus é totalmente agradável. Aquele que está em Cristo é nova criatura, amém? Coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Contudo, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ele não é só o poder de Deus para nos tirar da morte e nos trazer a vida, mas ele também é o poder de Deus para nos educar na justiça, para nos transformar de glória em glória. Então aqui, Paulo, endereçando essas palavras, ele já encoraja os irmãos, que eram irmãos que se tornaram modelos, eram irmãos que desfrutaram da graça de Deus, eram irmãos que passaram a servir a Jesus Cristo, amém? Então o caminho de salvação, a porta que é Jesus, ela é aberta e esse caminho é apertado. A partir do momento que nós entramos por essa relação de vida com Ele, recebendo esse Espírito maravilhoso como nosso selo, que é a garantia até o resgate da sua propriedade, você e eu, nós estamos selados, amém? Amém. Nós estamos selados para o dia da redenção, amém, para o dia da garantia, irmãos. Mas não para por aí. E ele diz nesse texto que eles aguardavam servindo a bendita vinda de Jesus Cristo. Mas quero avançar um pouco mais. Capítulo 3, 1 Tessalonicenses, versículos 1 e 2. Pelo que também não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé. Versículo 5. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé. Em outras traduções, mandei indagar o estado da vossa fé. Talvez, irmãos, em nossas experiências, desde o dia que cremos em Jesus, entregamos nossa vida, convencidos pelo Espírito Santo, talvez algumas coisas da nossa fé foram bem fundamentadas, amém? Mas talvez outras precisam ser arguídas, corrigidas, indagadas. Te faço uma pergunta nessa manhã: o que precisa na sua fé ser corrigido, indagado e até mesmo aperfeiçoado? Nós precisamos pensar nisso, irmãos.
Nós não podemos viver uma vida como se nada fosse acontecer, como se aquele dia fosse um dia de alegria para todos simultaneamente. Nós precisamos sim checar, irmão, o estado da nossa fé e entender que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 10. Rogando incessantemente de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ou seja, os tessalônicos, eles tinham uma experiência muito proveitosa, muito fundamentada em Deus. Mas Paulo, não esqueçamos, irmão, ele é um servo de Cristo. E ele é alguém que não andou entre os 12, mas ele foi alguém que encontrou-se com Cristo. Naquele caminho de Damasco, a sua vida mudou. E ele relata em suas epístolas que ele foi um homem que subiu até os mais altos céus. E a ele foi revelada coisas inefáveis, irmãos, que aos homens não é lícito referir. Mas esse próprio homem foi contemplado com um espinho na carne. E ele pediu ao próprio Deus por 3 vezes que tirasse o espinho da carne. Mas o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele viu, pela experiência dele pessoal em Cristo, que quando ele era fraco, então ele era forte. E todas essas revelações, irmãos, talvez muitos de nós, ao longo da história, se percam com elas, por causa de um inimigo letal, chamado orgulho, chamado egocentrismo. Então, todas essas coisas, nós precisamos ser tocados, ser checados. Em Lucas capítulo 17, capítulo 18, Jesus proferiu várias parábolas. E nós podemos fazer aqui um link das palavras que Jesus falou acerca daquilo que era necessário ser checado na fé dos irmãos, tanto na Ásia como na Macedônia. E Jesus, no capítulo 18 de Lucas, ele exorta com uma parábola acerca da vigilância para os últimos tempos, acerca da vida de oração. Amados irmãos, a vida cristã, ela consiste em 2 pilares fundamentais, que é a vida na palavra de Deus e também a vida de oração. Sem esses 2 pilares, sem esses 2 fundamentos muito fortes em nossa vida, nós podemos caminhar, nós podemos nos reunir, nós podemos nos alegrar com quem quer que for, mas talvez, irmãos, podemos nos cansar, degradar e até mesmo no fim de todas as coisas, apostatar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Versículo 3 diz que Paulo roga a Timóteo que permaneças ainda em Éfeso, para admoestar algumas pessoas a que não ensinem diferentemente, ou não ensinem conforme o que não está escrito nos fundamentos, na economia, no propósito eterno de Deus. Porque ali em Éfeso, Timóteo passou por muitos problemas, passou por muitos desgastes, por muitas dificuldades. E no versículo 3 ele admoesta que ele permaneça ali e advirta alguns que não ensinasse doutrinas diversas, nem se preocupasse com fábulas, genealogias intermináveis, pois que produzem discussões e não produzem a edificação para com Deus que se funda na fé.
Nós, como filhos de Deus, irmão, algo de Deus como dom foi colocado em nós, amém? Amém. Efésios capítulo 2 fala que a fé é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Deus fundamentou a cada um de nós com fé. Você tem fé, amém? Eu tenho fé, nós temos uma fé que pode tornar as coisas invisíveis, visíveis, que pode materializar aquilo que é do mundo espiritual para a nossa vida, nesse tempo atual. Mas nós precisamos usar fé. Então olhe para o capítulo 17, olhe para o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ver várias situações em que o Senhor contextualiza a fé. E a nossa fé precisa ser testada, irmãos. São momentos que Jesus tem na sua caminhada, que Ele vai caminhar para Jerusalém, Ele vai se entregar, os pecadores o vão escarnecer, Ele vai ser açoitado, Ele vai ser maltratado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitado pelo Pai. Então, nesse caminhar de Jesus, algumas coisas estão acontecendo e os discípulos estão olhando. E é importante para nós, irmãos, abrirmos bem os nossos ouvidos, erguermos as nossas cabeças, firmarmos os joelhos trôpegos, acordarmos nesse tempo de densas trevas nesse mundo atual. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, irmãos. Versículo 5 de 1 Timóteo, ele diz: mas o fim desta admoestação visa ao amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que nós precisamos para esse último tempo, irmãos, o que nós precisamos na nossa vida cristã? Uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida que não tem aparência, não tem fingimento. A nossa fé precisa ser provada. Como Pedro descreve na sua epístola, que ela precisa ser apurada pelo fogo e se tornar mais preciosa do que qualquer ouro perecível. Então, irmãos, pense comigo, porque a igreja passa por sofrimentos, por que a igreja passa por perseguições? Não é de hoje. Os servos do passado, os pais da igreja, os mártires, os missionários, os enviados, até mesmo cada um de nós aqui nesse salão, nós vivemos uma experiência peculiar. O que você vive na sua casa, debaixo do seu teto, junto aos seus pais, junto ao seu cônjuge, junto aos seus filhos. Talvez alguns pensem: por que sofro? Por que tenho passado por isso? Mas Pedro diz que a fé será forjada pelo fogo. E o exemplo que é usado é o exemplo do ourives, que coloca o ouro dentro daquela ferramenta e coloca fogo. E o fogo que ele usa é de um maçarico de alta temperatura. E Pedro diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Olhe com outra perspectiva para esse sofrimento. Não valorize o seu sofrimento, mas valorize o sofrimento que ele passou para nos gerar. E quanto mais ele depura aquela peça chamada cadinho, mais o ouro
ele sai do seu estado sólido para o seu estado líquido, e ele derrete, e mais fogo, mais derrete, até que todas as impurezas subam à superfície, e o ourives, como um perito, vai tirar impureza por impureza. Conselho para você, conselho para mim: não estranho o fogo ardente. Alguma coisa em você e em mim precisa ser purificada. Ele te ama, Ele me ama, Ele deseja e quer-nos bem. Jesus ainda andava, segundo o relato de Lucas 17, 18, ele andava por aquela região e 10 leprosos se encontraram com ele. Imagina, irmão. Desses 10 leprosos, vocês lembram? Somente um voltou em gratidão ao Senhor. E o Senhor pergunta. Nós sabemos que a lepra, irmão, ela é um sinal evidente da rebelião. Como somos rebeldes em nós mesmos diante do Senhor. A lepra era um sinal evidente de rebelião, em que aqueles que estavam leprosos eram para ficar fora da congregação. Ninguém poderia tocar. Nesses tempos atuais, como surgem casos e casos de rebelião. E muitas vezes a nossa fé, ela é declarada por lábios que professam a verdade, mas por atos que negligenciam a verdade. Nós acabamos de desfrutar de uma sublime mesa do Senhor, em que nós declaramos que Ele morreu por nós, e que Ele ressuscitou para nos dar vida eterna, e que Ele mesmo disse: fazei isso em memória de mim. Então, até que Ele venha, irmão, nós estaremos juntos, amém? Diga para o seu irmão: nós estaremos juntos, declarando que o corpo é de Cristo. Esse corpo, irmão, não pode ser separado, esse corpo não pode ser dividido. Naquela cruz, nenhum dos seus ossos foi quebrado, mas do seu lado saiu sangue e água, irmão, para nos purificar e nos dar vida. Se hoje nós estamos nele, é porque Ele nos amou primeiro, irmão. Então nós devemos ter muito cuidado com as verdades. Nós devemos ter cuidado muito mais com as nossas atitudes. Essas correções, elas visam, irmão, em muito nos fundamentar. Essas epístolas de Paulo, tanto para Éfeso como para Tessalônica, elas são como vacinas. Você já viu uma vacina? Uma vacina para quê? Para imunizar. Uma vacina, quando é dada numa criança, ela imuniza, ela dói, a criança chora. Muitos entre nós, quando tomam vacinas, quando recebem palavras de justiça, muitos entre nós se colocam como crianças, irmão, chorando. Mas eu quero te dizer uma palavra nessa manhã. Isso é para imunização, isso é para te guardar, isso é para te manter fiel, até que todo olho verá nos céus, toda língua confessará, irmão, e todo joelho se dobrará. Não estranhe a dor que você sente agora por uma palavra de justiça que é falada ao seu coração. Nós temos visto como o Evangelho tem sido corrompido, como as palavras têm sido faladas como coceiras e comichões nos ouvidos. Então virá o fim. O coração do homem não pode estar arraigado na terra.
Nós precisamos, irmão, viver nessa terra como se não vivêssemos. Precisamos viver os nossos dias aqui como se fossem os últimos. O que é mais importante para você? Qual é a sua escala de valores nos tempos atuais? O que Deus tem falado com você? Olhemos para os dias de Ló. Lembre de Gênesis, capítulo 16, 17. Deus faz aliança com Abraão. Deus promete um filho. Sendo Abraão e Sara naquela idade tão avançada. Mas Deus também olha para aquelas cidades, irmão, principalmente Sodoma e Gomorra. O cheiro daquelas cidades não agradava as narinas de Deus. Nós estamos numa cidade que muitos desses moradores dessa cidade, e nós mesmos várias vezes falamos que é a cidade maravilhosa. Mas pergunto para vocês, o cheiro que sobe do Rio de Janeiro às narinas de Deus tem sido agradável, irmão? A igreja do Senhor aqui nessa cidade, os servos, os eleitos, os notáveis, eu digo para vocês, são esses que agradam o coração de Deus. Então, irmãos, a nossa responsabilidade, o nosso legado, o nosso chamado é de inteira importância. Pois homens e mais homens estão perecendo. E digo mais, por causa da apostasia, da distorção de valores no Evangelho, muitos irmãos estão apostatando da fé. Muitos irmãos têm andado pelo engano. Por isso o Senhor te chama à comunhão, me chama à comunhão. O Senhor quer nos dar uma mente renovada, amém? O Senhor quer de nós um corpo consagrado, amém? Para que verdadeiramente, irmão, nós experimentemos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é o quê? Fazer convergir a seu Filho todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós estamos aqui para isso. Por isso nossa fé precisa ser checada, irmão. Olhe, quando Abraão vai diante de Deus e clama. Ele clama porque ele sabe que Ló está ali com a sua família em Sodoma. E ele começa a conversar com Deus. Se houver tantos lá, o Senhor vai destruir aquela cidade? O Senhor, não, por amor, não vou destruir tal. E envia lá anjos. E nós sabemos, irmãos, que Ló tinha duas filhas donzelas. A ponto de Ló, de uma maneira tão temente, aqueles homens promíscuos de Sodoma. Irmãos, essa cidade do Rio de Janeiro, não se engane, tem muita promiscuidade aqui, tem muita impureza aqui, irmão. E se você olhar lá o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 em diante, o que o apóstolo ensina, orienta, ajuda os irmãos, que o que ele queria daqueles irmãos era a santificação. E ele diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A regeneração, o novo nascimento, é algo milagroso. Cada um de nós aqui pode ter lembranças tão frescas, tão maravilhosas, irmão, desse momento. Mas isso não, a obra de Deus em nós não se restringe somente à regeneração. Irmão, nós precisamos passar por transformação. Nós precisamos, irmãos, um dia ganhar um corpo de glória, porque esse corpo de humilhação não herda nada. Isso aqui é corruptível, mas ele necessita ser revestido de incorruptibilidade. Mas o que nós precisamos mais no tempo atual, santificação. E ali em Sodoma, Ló
Quando eu lia isso, irmãos, isso me chocava. Você é um pai na sociedade, você é um pai zeloso, você é um pai que cuida dos seus filhos, das suas filhas, você é um pai que é presente, paga a escola, você acompanha seus filhos desde o nascimento. Quanto carinho, quanto afeto, quanta relação nós temos com eles. Eu tenho 2, agora eu tenho um netinho. Quanta coisa é construída durante esses anos. Mas Ló coloca as filhas, ele deseja entregar as filhas para aqueles homens, e aqueles homens querem abusar dos servos de Deus que estão no interior da casa. Reflita sobre isso, irmão. E o que Jesus está dizendo nos capítulos 17 e 18 de Lucas, que assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão no seu estágio mais elevado de promiscuidade, e a igreja sendo assolada, afrontada, os princípios do Evangelho, os princípios da moralidade. Irmãos, na igreja nós queremos ver muitos casamentos, amém? Nós ensinamos nossos jovens desde a infância, como Paulo disse, que a fé dele, de Timóteo, não era fingida, mas era uma fé a mesma que habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Percebam, irmão, o legado geracional. Quando o nosso irmão disse aqui na frente que esse ministério tão importante do cuidado com os pequeninos é um ministério que se estende na igreja, irmão. Quantos entre nós já são barbudos, já são bem empregados, já são bem-sucedidos, mas são pequeninos na fé, não compreendem os mistérios do reino de Deus, não se apresentam diante de Deus, mas estão com seus projetos a todo vapor nesse mundo. Irmão, me perdoe dizer, a Escritura precisa ser mais clara para nós. A Escritura diz que o mundo jaz no maligno. A Escritura diz que o príncipe desse mundo jaz no maligno. Ela diz que ele nos odeia, esse mundo nos odeia. A Escritura diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor quer nos limpar, quer nos lavar, amém? O Senhor quer nos restaurar, irmãos, para esse último momento de encontrarmos com Ele. E pasmem, você olha para aquelas filhas de Ló, isso aqui é uma advertência, viu? O Senhor dizia para ele, os anjos disseram para Ló: pega a sua família, sai, que nós vamos destruir isso aí. Quantas advertências têm ocorrido ao longo dos nossos anos? Paulo já dizia 2000 anos atrás, nós os que ficarmos, os vivos, Paulo tinha esse desejo, esse anseio, esse anelo. Você anela ver o Senhor voltar, irmão? Isso deve ferver em nosso coração, isso deve mover a nossa vida, irmão. E ele dizia, elas estavam comprometidas com genros. Atentem bem, pais, atentem bem, principalmente quem tem filhas. Orem, jejuem, obedeçam, ouçam a palavra. Para tudo há um tempo. Os nossos filhos precisam ser ensinados, eles precisam ser constituídos, eles precisam ser forjados, passarem por experiências. E mesmo assim, irmão, lá na frente, o Senhor ainda vai corrigir mais ainda. Não se esqueçam desse versículo de Filipenses: aquele que começou a boa obra em vós, em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí os genros de Ló, do nada eles somem, e ele passa a subir a campina. Cuidado com quem está chegando no seu lar. As pessoas
antes de se casarem umas com as outras, nós pregamos isso, irmão. Elas precisam se casar com Cristo. A palavra de Deus já dizia pelo profeta Jeremias: o teu Criador é o teu marido. Nós precisamos atentar, irmão, com os nossos jovens. Os nossos jovens que idealizam coisas, pensam coisas fora do tempo, fora da curva. Jovens, há tempo para tudo. Jovens, se estão na casa dos seus pais, estudem, obedeçam, congreguem, sirvam ao Senhor, jovens. Não fique pensando em outras coisas agora, fora do tempo. Ouça seus pais. Pais, ouçam os irmãos. Ouçam os profetas. Ouçam os pastores e mestres. Jesus falou isso também lá em Lucas 17:18. Deixai vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Você vai ver, elas vão ficar quietinhas ali, mais 10 minutos só. Vão ficar, eu sou amigo delas. Então entenda bem, irmão. Quando Ló sobe aquela campina, Ló pede para Deus, para ele ir para algumas cidades. Percebam bem, irmão. A nossa vida muda a trajetória de cidades. Pense você que não, mas sim. Lucimar, eu lembro muito bem, quando a gente ia para Maricá, ia lá sentar em Maricá, orar em Maricá, servir com os irmãos em Maricá. Hoje em dia as famílias estão em Maricá. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos, diante de Deus, sermos as testemunhas fiéis e verdadeiras, mas não de qualquer maneira. As esposas, advertência: atentai para a mulher de Ló. E aí não é só uma advertência para a esposa, é uma advertência para todos nós. Pense comigo, reflita comigo. Você vê, eu vejo vários rostos já olhando as crianças. As crianças chegam, as crianças tomam um enfoque. Essa advertência é para todos, irmão. O coração daquela mulher se voltou para trás. E ela foi convertida numa estátua de sal. Reflitam comigo. Quem já brincou aí, as crianças, de estátua? Você fala estátua, ela fica parada. E de sal. Uma estátua de sal. Estátua sem função, inoperante. Sal. O sal, quando se torna insípido, não serve para mais nada, irmão. Nós precisamos atentar para essas coisas. Há um mover no meio dessa sociedade que é pervertida e corrupta, e que nós fomos colocados nela, no meio dessa sociedade, não é à toa, não. É para que nós sejamos como luzeiros no meio dessa sociedade. Mas vocês percebem uma coisa? Que muitas coisas dessa sociedade começam a impregnar muitos de nós. Muitos costumes dessas nações começam a impregnar os servos de Deus. Então é necessário, irmão, ser limpo pela palavra. É necessário correções da nossa fé, para que nós possamos encontrá-lo de maneira fiel, irmão. Entenda bem o que eu digo. Esse contexto de Tessalônica, que eles creram, passaram a servir e aguardavam a vinda do Senhor,
Você pode olhar, mais 2 casos e encerramos aqui essa conversa. Você olha o caso do jovem rico, que ele tinha muitas posses, e ele sabia muitas coisas, mas quando ele é colocado em xeque pelo Senhor, o que ele faz? Sabe o que é isso, irmão? Isso é preço. Isso é um preço que as pessoas dão para seguir ao Senhor. E sabe qual foi o preço que Ele pagou para nos fazer seus seguidores? Foi o preço de sangue. Deixamos de ser tão miseráveis, tão mesquinhos. Ele deu tudo para nos resgatar da morte. E muitas vezes nós colocamos preço para segui-lo. Quando Jesus disse para ele: pega tudo que você tem, tudo, vende, dá aos pobres e segue-me. Eu acho que a maior dificuldade dele foi dar tudo, porque pegar e vender não seria tão difícil. Eu não imagino, depois os irmãos a gente pode pesquisar depois e ver o que seria essa riqueza dele, mas ele era rico. O outro é o cego que estava à beira do caminho e queria ver. E quando o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Veja. E daí eu me lembro daquele outro que andava em meio aos sepulcros de Gadara, no meio da escuridão. Era uma pessoa totalmente desprezada pela sociedade, e era difícil chegar perto dele, porque ele era violento. Ainda nessa semana, eu estava na Avenida Brasil, em frente à Maré, e parei ali, porque eu fui atender uma pessoa, fui levar uma pessoa lá para comprar uma coisa. E uma pessoa daquelas ali, que vive ali, naquele submundo, esquecido, maltrapilho, jogado, com um mau cheiro, deitou na frente do meu carro, na pista do canto. E os carros desviavam e eu fiquei ali. Eu falei: Senhor, e agora? Orando para que alguém tirasse ele, mas por outro lado, a minha consciência me levando a pregar para ele. Irmão, nós somos muito bem-aventurados. Você está sentado aí, ó. Você está vestido, você está consciente, você está aí, ó, uma boa consciência. Nós não sabemos o que é sofrer. Muitas vezes a gente fala que está sofrendo, não está nada. Esquece isso. E quando eu falava ele levantou, um carro passou perto, o rapaz gritou com ele, ele levantou. E piorou mais para mim ainda, que ele não somente levantou para ir embora, ele levantou e parou do lado da minha janela. Ô Jonas, sai da baleia logo. E aí eu abro a porta do carro, vou para trás com ele e vou falar do amor de Deus para ele, irmão, porque somente o Senhor pode mudar qualquer situação, irmão. Há histórias aqui de pessoas que são ligadas a parentes que tentaram morrer esse semestre, irmão, tomaram remédios, pensaram em dar cabo da vida. Irmãos, o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, irmãos. Nós temos uma carga espiritual, uma responsabilidade espiritual de levar, irmãos, aquilo que Ele tem nos dado, irmãos. Quando eu olhava para os olhinhos dele, tudo, não vou nem falar os detalhes, o cheiro propagava.
Eu falei, Deus muda a tua vida, cara. O Senhor pode mudar a tua vida. Aí dei minha garrafa d'água para ele, bebeu a garrafa em uns 3 segundos. Fome, sede, não tem lar, sujo. Tem muitas pessoas que estão limpos, com seu lar, comendo, mas com o coração todo corroído. Irmão, nós temos o Evangelho, que é a esperança para esses homens. E aquele homem ali em Gadara, podem perceber essas coisas. Todas as vezes que o Evangelho chega para libertar alguém, tem alguma relação com dinheiro. Quando Jesus vai, chega, aquela legião de demônios pede para entrar nos porcos. Acabou com o negócio dos porqueiros. Os porqueiros vieram da cidade e pedindo para aquele homem ir embora dali, que os porcos foram precipitados no mar. Os espíritos têm relação com essas coisas. Mas graças a Deus, aleluia, irmão, aonde o Evangelho chega, o homem é liberto. E aquele homem foi encontrado, sentado em perfeito juízo e totalmente limpo. O Evangelho faz isso, irmão. A fé genuína nos leva a uma vida de temor a Deus, uma vida de santificação. E esse homem aí não foi como o jovem rico. Esse homem implorava para estar com Jesus. Talvez, irmãos, algumas coisas que muitos tenham te impeçam de se entregar mais a Jesus. Faça votos com Ele. Entenda que o dia dele está chegando. E esse homem, quando Jesus fala para ele, vai para a sua casa, ele não vai, irmão. Ele vai para um lugar chamado Decápolis, que era uma região com 10 cidades. E esse homem vai ali pregar o Evangelho. Vai dar testemunho daquilo que aconteceu na vida dele. Mas nós temos grande responsabilidade. Eu estou vendo hoje aqui, muitas crianças, muitos adolescentes, jovens. É uma geração que precisa ser preparada. É uma geração que precisa aprender a servir. Porque muitos querem ser servidos. O Senhor não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Sejamos encorajados, amém? A meditar, considerar o que em nossa fé precisa ser ajustado. Não abra mão dos irmãos que estão juntos com você no seu bairro, junto à sua família. Não abra mão. Desfrute da paz, desfrute da porção e queira mais. O Senhor vai transformar totalmente o nosso caráter segundo o seu caráter. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos pelas suas advertências, pelas suas palavras, pela sua obra em nós, por sermos pessoas que estávamos esquecidas nessa sociedade, mas pelo seu Santo Espírito o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor quer nos santificar cada vez mais, até aquele dia que o Senhor nos dará um corpo de glória e nos levará diante do seu tribunal. E ali seremos galardoados pelo Senhor, e para sempre estaremos com o Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Glória ao Senhor.